Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Servir para mais uma noite de estudo e reflexões sobre o Evangelho do Cristo. O tema da palestra dessa noite, os perigos do poder na evolução moral. Um dos objetivos principais na vinda de Jesus é estimular e inspirar a criatura no caminho do progresso, no caminho da perfeição, da transformação moral. E Jesus, numa frase curta, resumiu as orientações necessárias. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus ele tem essa capacidade de sintetizar muitas informações em poucas palavras. E Jesus coloca nessa frase Deus como o ideal a ser alcançado. Então, isso nos faz transcender do lugar comum, quer dizer, além desse mundo físico, para enxergar novos horizontes, nos conectar com algo maior. Então, quis o Mestre trazer uma compreensão mais profunda do significado da vida para nos estimular nessa longa caminhada. E Jesus, ao colocar Deus como ideal a ser alcançado, ele não pretendia que nos tornássemos Deus, até porque ainda não temos condições, não temos como perceber Deus em sua plenitude. Nos faltam sentidos. Então Jesus ele nos orienta a buscar a Deus por aquilo que nós já entendemos. Ele deixa claro isso nessa frase quando ele coloca como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aquilo que nós entendemos de Deus. Em algumas passagens Jesus fala o meu Pai. Então é a relação dele com Deus, o que ele entende de Deus. Quando ele coloca o vosso Pai é aquilo que nós entendemos de Deus. Então buscar a Deus, buscar esse caminho da perfeição através daquilo que nós já entendemos. Então, iniciamos isso pelos sentimentos. Quais sentimentos que nós entendemos que não podem faltar em Deus? O exemplo, né? Se a misericórdia é um desses sentimentos, que entendemos, né, Deus ser misericordioso, e é, de fato, vamos buscar, vamos entender o que é misericórdia, entender o que envolve a misericórdia, os sentimentos que estão ligados ali, as virtudes que estão ali ligadas, e tentar trazer isso para o que nós somos, para que nós também possamos ser misericordiosos. Então é assim que nós vamos buscando. E quando a gente inicia esse processo de melhoria, de trabalho, de esforço, a gente vai errando, vai acertando e através da experiência a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, desenvolve a inteligência. E isso traz um aumento da nossa consciência do que é Deus. Então, outros atributos vamos percebendo que faz parte de Deus que nós deveremos também buscar. Então, é que essa frase de Jesus é algo contínuo. Essa busca pelo progresso, pela perfeição, é algo contínuo. Estaremos sempre buscando algo melhor. E Deus estará sempre no horizonte. Então, essa orientação de buscar pelos sentimentos, ela é muito importante. E Deus é o ideal a ser alcançado, mas existe alguns modelos de comportamentos que irão nos ajudar nas nossas relações e na manutenção dessas metas, né? Então, o homem de bem o modelo, é aquele que cumpre as leis divinas. Então, o Espiritismo define o homem de bem como modelo de comportamento que irá nos orientar na construção de uma sociedade mais ética, ajudando, né, nos ajudando na relação com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Em várias passagens de Jesus,
em algumas parábolas. Então Jesus sempre procurou mostrar o comportamento ideal para avançarmos, para progredirmos, para nos aproximarmos de Deus. E Kardec coloca também no Espiritismo, ele lista, né, as características desse homem de bem para nos ajudar nessa caminhada. Então, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, que sustenta sua esperança em um mundo melhor, aí essa visão de futuro, né? Lhe dando força para persistir naquilo que ele acredita ser o correto. Não desanimar, não deixar de ter esperança em algo melhor, não deixar de olhar para o futuro e saber que estamos passando hoje por algumas dificuldades, mas queremos vencer, queremos melhorar, seremos mais felizes, né, no futuro. E o homem de bem, ele também estuda suas próprias imperfeições. Então ele trabalha incessantemente em combatê-las, tem coragem para se olhar e tem humildade para perceber quando está errado e precisa mudar. Então é a humildade, é uma virtude importantíssima, porque a humildade, ela nos dá consciência do que já conquistamos, mas nos mostra que somos imperfeitos e precisamos aprender ainda mais. O orgulhoso, ele se fecha muito para o aprendizado, porque ele se julga superior, ele se julga saber tudo. E o humilde não. O humilde, ele é um servo de Deus, ele não negocia com Deus, ele entende Deus ser superior e ele está buscando essa transformação, essa perfeição. E encontra satisfação nos benefícios que espalha. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É a prática da caridade, que é a vivência do amor de Deus nas relações entre os homens. Então a caridade, ela nos transforma, porque ao fazer pelo outro e deixar de lado os nossos interesses, rompe um pouco essa barreira, essa casca do orgulho e do egoísmo, e vai nos clareando por dentro, vai nos iluminando por dentro. A gente vai percebendo como nós somos de verdade. Porque ao buscar a caridade, eu vou estar enfrentando várias imperfeições que são minhas, né? E ao vencer as imperfeições, eu vou melhorando, eu vou me clareando, eu vou me entendendo melhor. Então, humildade, caridade e fé em Deus são as características principais para o nosso comportamento seguindo as leis divinas. Vamos falar um pouquinho agora na trajetória, na evolução moral do espírito. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, existe dentro de cada um de nós, ali no espírito, essa vontade de aprender, de melhorar. É como uma semente que ela precisa ser alimentada para crescer e florescer. E o livre-arbítrio é o nosso poder de decisão com responsabilidade. Então, se eu faço alguma coisa boa, correta, eu tenho mérito. Mas se eu faço alguma coisa não muito boa, eu vou sentir as consequências e vou poder me guiar. Isso não foi legal, minha consciência está alertando. Então eu vou ter a oportunidade de fazer direito, de fazer melhor. Então o livre-arbítrio é isso, ele nos dá a autoridade de decidir sobre as nossas vidas, mas também a responsabilidade e as consequências. E o mundo de provas e expiações, o mundo que vivemos, né, é um mundo repleto de dificuldades em função das imperfeições de cada um e do mal que ainda predomina na sociedade. Porém, é repleto de recursos que o espírito vai tomando posse durante a sua vida, possibilitando ao mesmo transformar as dificuldades em progresso. Então, os talentos, os títulos, os recursos materiais e financeiros são as ferramentas
que possibilitarão ao espírito encarnado promover o seu progresso, né? E em relação ao uso correto desses talentos, desses bens materiais e financeiros, o Espiritismo ele deixa claro, ele orienta, né, será que a melhor maneira de proceder em relação a eles é ser um bom depositário dos talentos, cargos e riquezas recebidas e conquistadas aqui no mundo material, em função daqueles que mais precisam. Então, o objetivo dos nossos talentos, dos nossos recursos, daquilo que nós vamos desenvolvendo aqui no mundo material, é poder transformar em boas ações aqueles que mais precisam. Então, é como se fosse uma concessão. Olha, nós vamos permitir confiar isso a você, para você fazer algo bom, para você melhorar e ajudar também que outros, né, possam melhorar. Então, o uso correto desses recursos contribui para o progresso moral do espírito e também para toda a sociedade. E esses recursos, né, financeiros, talentos, a própria inteligência, riquezas, eles possibilitam o nosso poder e autoridade sobre outras pessoas. O que seria isso? É a capacidade de influenciar, controlar ou dirigir o comportamento de outros, que deve ser exercido com responsabilidade ética para que possam auxiliar aos que mais precisam. Então esse poder ele pode variar de várias formas, né? Existe poder político, quando a pessoa assume um cargo de prefeito, governador, presidente. O econômico, quando a pessoa é um grande empresário, então tem aquele poder econômico de investir naquela região, naquelas pessoas, ali, gerar emprego. Tem a questão social, né, dos nossos relacionamentos dentro da sociedade, e a parte pessoal, e aí envolvendo também a parte moral, aquelas pessoas que têm influência no cuidado da nossa alma, né, nos bens materiais, nas questões religiosas. E o uso responsável do poder é fundamental para o progresso e o bem-estar de todos, pela sua abrangência, quer dizer, faz a gente melhorar, evoluir e ajuda muitos a trazer juntos, a evoluir também. Porém, todo poder e autoridade ele tem seus riscos. Então a gente entra ali direto no assunto, né, da palestra de hoje. A concentração do poder, especialmente quando desprovido de um forte senso ético e de bons sentimentos, pode agravar o desvio do caráter da criatura humana e levá-lo a comportamentos imorais. Então, quando esse poder que a gente vai acumulando, que a gente vai exercendo sobre outras pessoas, em função dos recursos que vamos adquirindo, se a gente não tiver muito firme ali nesse propósito, entendendo o objetivo, a gente pode transformar esse poder em comportamentos imorais. E aí, ao invés de trazer uma evolução, a gente vai trazer uma estagnação na evolução moral, né? Vamos dar alguns exemplos. A desonestidade, a falta de transparência, o exagero na busca das conquistas materiais, injustiças e iniquidade. Quer dizer, tudo isso pode gerar corrupção, agravar a desigualdades sociais, criando um ambiente onde a injustiça e a exploração são comuns. Então, na sequência, aí vem a discriminação de grupos específicos, o uso da violência para garantir, né, o controle, a dominação. Uma coisa vai puxando a outra, né? Aí o desrespeito aos direitos morais, comprometendo o bem-estar de muitos, né? A redução dos recursos, a educação, a segurança, o trabalho, né, a saúde. Pode gerar injustiças perante ao próximo, não levando em consideração a igualdade de todos perante a lei e as circunstâncias individuais. Existem pessoas que precisam de um tratamento um pouco mais diferenciado, né? Como você
Quando a gente chega num pronto-socorro, por exemplo, e chega uma pessoa muito pior do que você naquele momento, você chegou primeiro, mas ela precisa ser atendida primeiro. Então são esses cuidados. Todos têm direito a ser tratados dentro da lei, mas existem essas circunstâncias, né, que precisam ser trabalhadas, observadas, né, para não cometer injustiças. E o pior dessa questão é quando a coisa vai virando, quer dizer, começa pela corrupção, vem a desigualdade, vem a violência, vem uma sequência de coisas ruins, e aí aqueles que vivem do caos, aqueles que gostam do caos, aqueles que se alimentam, aqueles que ganham dinheiro com isso, eles aparecem com mais força. E começam a fazer aqueles que ainda têm uma consciência moral, aqueles que ainda agem com consciência moral, a desestimular isso. Né? É aqueles assuntos assim, mas todo mundo rouba, por que você não vai roubar? Eles estão bem, eles estão lá com seus barcos, seus iates, por que você vai ser honesto? Então eles começam a corromper, então eles começam a pregar a imoralidade. E aí, isso visto de um ângulo maior, a sociedade moralmente ela vai estagnar, a humanidade moralmente ela vai estagnar. Então começa com esse uso do poder, gerando ali corrupção, desigualdade, violência, discriminação. E aí vem esses que se alimentam, né, do caos, que busca o conflito para vender alguma coisa, e vai piorando ainda mais a situação. Então, por isso, essa importância na evolução moral do uso correto do poder e tudo que isso pode, né, causar. E o Espiritismo nos orienta que o poder é uma concessão divina. Então vamos ver o que o Espiritismo fala um pouco, né, desse poder quando ele não é bem colocado, né? Por isso teremos que prestar contas no final desta vida. Então esse poder, essa autoridade, ela não é um privilégio para ser utilizado de forma inconsequente, e sim uma missão que Deus nos confiou. Por esse motivo, ao final da nossa jornada terrena, né, quando estaremos passando para o mundo espiritual, seremos cobrados pela voz da consciência. O que foi feito através desse poder, que mal evitamos, qual progresso que proporcionamos. Quando Deus permitiu a nossa força em confiança para a ação no bem, então Ele confiou que íamos utilizar esse poder, essa força, essa autoridade para ajudar, para amparar, para trazer junto, e não para explorar, né? Então não foi para transformar os mais fracos em escravos da nossa vontade e nem instrumentos dóceis aos nossos caprichos. Deus permitiu o poder em confiança para promover o amparo, a proteção e a ajuda, sempre visando o progresso de todos. Então, durante a história da humanidade, né, tem a questão da escravidão, de o que hoje ainda existe, né? Existe fazendas em trabalhos escravos, a pessoa que usa o seu poder, a sua autoridade, a sua força para explorar e não, né, para ajudar. Então, todos os recursos recebidos são sempre com o objetivo de fazer o bem. Utilizá-los apenas para atender aos interesses pessoais é falir aos propósitos do Espírito enquanto encarnados. Todos nós temos um propósito, uma missão aqui na Terra. E quando é dado poder, autoridade, significa quanto mais poder, mais autoridade, que a nossa missão é um pouco maior. Então, falir, usar esse poder de forma errada, é falir nesse propósito. Iremos retornar para o mundo espiritual
além de não progredir, com dívidas. Então, aquele nosso progresso da transformação moral, ele como vai ficar estagnado, e nós ainda teremos que gastar muito tempo no futuro para resgatar o mal que cometemos. Quantas pessoas que estavam ali sob o nosso poder, sob a nossa autoridade, que precisavam da gente, não foram amparados. Então é uma dívida que iremos deixar, é algo que teremos que responder no futuro, é uma energia ruim que nós estamos depositando. E a importância do desenvolvimento é iniciando pelos sentimentos. Às vezes as pessoas comentam, né? Mas Espiritismo só fala em caridade, só fala em amor. Mas essa é a importância da transformação, ela passa por isso. Então, quem já iniciou na conquista dos bons sentimentos, avança naturalmente no intelecto e na sabedoria, pois não tem tanto egoísmo e tanto orgulho a cegá-lo, não tem mais tanta vaidade nem presunção a dificultar o seu aprendizado. O egoísmo, ele cega, porque mesmo a gente sabendo que está errado, a gente toma atitude, porque fica só pensando no resultado, aquilo que eu vou ter, né? Aquilo que eu vou conquistar materialmente. E a vaidade, ela dificulta o nosso aprendizado, é a falta de humildade. Então a gente vê, não consegue enxergar os ensinamentos ali, o que a gente precisa aprender, a gente não se abre com o outro, a gente não presta atenção no outro, a gente só se preocupa com a nossa vaidade, achando que somos melhores que os outros, né? E muitos buscam compreender a Deus apenas pelo intelecto, sem desenvolver os sentimentos necessários, buscando revelações mágicas e filosóficas. Quando a gente inverte isso, quer dizer, buscar Deus, mas não trabalhar nos sentimentos, é um risco. É o exemplo da inteligência. A inteligência é uma virtude importante que nos ajuda muito no progresso. Mas se essa inteligência não estiver acompanhada de bons sentimentos, ela vai ser usada para o mal. Então, na história, muitos fizeram mal em nome de Deus, né? Não assim, em nome daquilo que os religiosos na época entendiam ser Deus. Então, existia um entendimento equivocado porque não tinha sentimento. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é caridade. Então, colocar Deus como aquele que pune é uma interpretação errada, porque desenvolve o intelecto, mas não desenvolve os bons sentimentos. E aí não consegue definir, entender Deus. Para a gente concluir, gente, Deus é o ideal a ser alcançado. Ele nos conecta com a espiritualidade e nos estimula na longa caminhada em busca da perfeição. Enviou seu Filho Jesus para servir de modelo e guia. E o Espiritismo veio na época predita por Jesus, veio cumprir a promessa de Cristo, veio dar continuidade aos ensinamentos do Cristo em um momento de maior maturidade moral da humanidade. Então, aquilo que Jesus falava por parábolas, né? Aquilo que ficava nas entrelinhas, o Espiritismo veio descortinar, veio explicar, veio detalhar melhor, já que temos essa capacidade agora de melhor compreender. O homem de bem é aquele que cumpre as leis divinas, é um modelo de comportamento que irá nos orientar na construção de uma sociedade mais ética e nos ajudar nos nossos relacionamentos. Então ajuda a não fugir da meta, ajuda a buscar esse relacionamento, Deus, nós mesmos e o próximo. E a prática do amor, gente, será sempre o objetivo. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então Jesus
ele coloca essa fala em Mateus. Qual é o objetivo? Cristo mostra nessas palavras que a perfeição humana passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento do amor, fazer pelo outro, pela necessidade do outro, independente de quem seja. E a definição de amor. Amor é a totalidade dos bons sentimentos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e de forças, que guiam a ação na produção do bem. É quando bons sentimentos e virtudes passam a fazer parte de que nós somos, nessa busca, né? Tendo como norte Jesus, esses bons sentimentos vão fazendo parte do que somos de verdade, que está lá no nosso caráter, e nos capacitando na prática do amor. Então esse é o objetivo. Então dessa forma vamos deixando aos poucos a condição de espíritos atrasados e conquistando a condição de espíritos mais perfeitos e evoluídos moralmente. Assim eu encerro a palestra, agradeço o convite, agradeço a todos que estão vindo e uma boa noite.